Aleluia. Você pode fechar seus olhos e erguer suas mãos. Aleluia. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação em quem confiamos. Aleluia. Não vamos a outro Deus, Senhor. Não vamos a outro. E nessa noite, Senhor, queremos renunciar. Depositar, Senhor, em teu altar tudo aquilo que nós colocamos no teu lugar, Senhor. O trono é teu. Ele não divide o trono. Ele não divide a glória. É teu, Senhor. É tua. Nossa vida é tua, Senhor. Aleluia, já nos compraste. Aleluia. Bom preço foi pago. Preço de sangue. Aleluia. Sim. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Vem sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. O pastor está de folga hoje, mas o pastor de Lucas vai ministrar junto comigo. Amém? Quando nós pedimos para alguém tocar, amados, aqui junto conosco, não é para encher linguiça. Você sabia disso? Há uma unção na música. E profeta, às vezes, precisa de música. Sinta as notas fluindo através da vida do pastor de Lucas, tocando no seu espírito também. Amém? Junto com a palavra nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. Aleluia. Alguém traz uma cadeira? Quer uma cadeira? Ah, já sentou, né? Aleluia. Gênesis 11. Gênesis 11. Hoje, o tema da nossa ministração é: não tente ajudar Deus. Amém? O que Deus estabeleceu para cumprir sobre a sua vida, Ele vai bancar. Ele não precisa da sua ajuda, mas existe uma parte que lhe cabe. Amém? E hoje nós vamos nos deter na história de Abraão, Sara e Agar, esses três personagens. E vamos ver os erros e os acertos deles e aprender com isso. Amém? Então, lá em Gênesis 11, no verso 29. Todo mundo lá? Diz assim: Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca. Não é Milca, filha do pastor, não, viu? Amém? Filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril. Diga comigo, estéril. Não tinha filhos. Então, eu quero que você atente para isso. Sara era estéril. Aqui eles ainda estão com os nomes de Abrão e Sarai, porque a aliança que Deus havia prometido para eles ainda não havia se cumprido aqui. Eles estavam sendo convocados, e só lá na frente a gente vai ver que eles têm os nomes mudados, amém? Conforme a aliança ia se cumprindo que Deus havia preparado para eles. No verso 31, Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Era a terra onde Deus havia preparado para estabelecer a aliança e desenvolver o plano que ele tinha na vida de Abraão. Amém? Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Continua aí no 12. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Diga, grande nação. E abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Havia uma promessa de grandeza sobre a vida de Abraão. E grande nação nos remete a
multiplicação. Amém? Deus ia multiplicar a promessa de Abraão, a promessa que ele tinha para Abraão. Amém? Vá lá em Gênesis 15. Mas sabe, quando Deus nos promete algo, amado, o tempo para o cumprimento disso não compete a você saber. Amém? Deus é atemporal. O tempo de Deus não é o nosso. Amém? Aleluia. Deus havia prometido isso e se passam alguns anos. Amém? E aí no capítulo 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande promessa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aleluia! Às vezes, amado, em meio às promessas, nós vamos titubear e vamos dar vazão a sentimentos, independente do seu nível de fé, do seu nível de conhecimento da palavra, porque estamos sendo aperfeiçoados. Amém? E Abrão aqui, ele começa a mostrar a condição dele de humano, a condição dele de fraqueza e desespero. Ele começa a questionar Deus sobre isso. Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus já havia falado que de Abraão iria partir uma descendência. Ele se esqueceu. Amém? E ele está ali no desespero, num conflito de alma, dizendo: Senhor, o tempo está passando e eu não estou vendo a descendência que o Senhor me deu. É isso que ele está querendo dizer. Mas Deus, diga assim, mas Deus é atemporal. Amém? Eis que a palavra do Senhor veio a ele: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Diga assim, o herdeiro de Abraão ainda será gerado. Amém? Pelo Abraão. Amém? Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Olha a fé brotando novamente. Amém? Não se condene se você fraquejar em alguns momentos, mas cresça no Senhor e dê vazão para a sua fé romper novamente. Amém? O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur. A gente já leu lá, você lembra? Em 11, dos caldeus, para lhe dar a esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras, sacrifícios. Amém? Na antiga aliança, sacrifícios perante o Senhor era por meio de sangue de animais. Mas nosso Jesus mudou isso. Amém? Aleluia! Aleluia! As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que o escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais.
Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Interessante. Eu lendo esse capítulo hoje, eu estava chorando lendo esse capítulo. Porque Abraão, ele mostra a fragilidade humana dele. Mesmo Deus dizendo, eu te levanto, eu te ajudo, eu tenho uma promessa. Abraão está fragilizado perante o Senhor. E eu me coloquei no lugar dele. Quantas vezes, quantas promessas Deus confiou a mim, quantos impossíveis eu estou vivendo hoje e fraquejo diante do Senhor. Condição humana, amados. Olhe para o seu vizinho e diga assim, você não é super-herói. Você é crente. Você crê. Amém? Aleluia! Pula lá para o verso 18, né? Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rei do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Aleluia. A Bíblia vai praticar sua dicção também, ó. É bênção para todo lado, amado. Viver para Deus é só crescimento. Aleluia. Então, Deus, mais uma vez, se mostra fiel para com Abraão, dizendo, ei, te orienta, tem promessa, tua descendência vai ser numerosa. Amém? Aleluia. Porém, o ser humano, ele tem um condão para se meter em encrenca e querer atrapalhar Deus muitas vezes, né? Às vezes a gente não vê o cumprimento das coisas e nós queremos tomar por nossa força, sabe? E um dos grandes exemplos disso é o que vai acontecer no capítulo 16. É o plano falido de Agar. Aleluia! Abraão já havia prometido que iriam partir descendência. Isso nos remete à reprodução, amados. Amém? Descendência, posteridade, crescimento populacional. Reprodução, reprodutividade. Amém? E Abraão aqui, ele já era idoso, sabe? A Bíblia não traz mastigadinho. Liguei até para o universitário hoje, Gabriel, aí, ó. A gente ficou discutindo algumas coisas que eu fiquei com as dúvidas a respeito disso. Sobre o tempo e o modo de cada cumprimento, de cada etapas. Aqui, Deus já havia prometido a Abraão que dele partiria uma descendência. Amém? Então, Deus falava diretamente com Abraão. Deus aqui ainda não falava com Sara. Amém? Mas eles eram casados, tinham uma aliança. Amém? Provavelmente Abraão compartilhava coisas com Sara. Você crê assim? Pelo menos eu e Gabriel crê. A gente discutiu isso hoje. Então, provavelmente, Abraão já tinha comentado algo ali com Sara. Ó, Deus me prometeu isso. Vamos ter uma grande descendência. Mas Sara não tinha ainda entendimento da grandeza disso. Amém? Vamos lá ver isso. Vá para o capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. A gente leu lá que ela era estéril. Amém? Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Eu grifei, me impediu e botei uma interrogação. Será que Deus impediu mesmo Sara de ter filhos? Em nenhum momento aqui está dizendo que Deus falou isso para Sara ou para Abraão. Amém? Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Com Deus não tem talvez. Se Deus está te falando algo, Ele não está com expectativa de que aquilo vai dar certo, não. Ele já sabe o fim. Amém? Sarai aqui, ela está tentando para algo da cabeça dela. Deus em nenhum momento falou que ela teria que tomar essa atitude perante Abraão. Amém? Aleluia.
E Abrão concordou com o plano de Sarai. Diga assim, o plano de Sarai não era o plano de Deus. Era o plano de Sarai. Plano humano, falho. Amém? Aleluia. Aleluia. Para de colocar a carroça na frente dos bois. Deus te falou isso? Deus mandou você tomar essa posição agora? Pensa nisso. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão. Amado, como é que Deus pode estar num negócio desse? Imagine quem é casado aqui. Você, mulher, você no desespero dizer a seu marido, não aguento mais, quero um filho de todo jeito, não estou aguentando gerar. Te deita com fulano? Amado, o Espírito de Deus não estava nisso, não. Não estava nisso. Isso é plano de Sarai, é plano de Sarai, plano humano. Para de querer inventar coisa. Faz o que Deus combinou contigo. Amém? Não inventa a moda, não. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, verso 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Veja, a gente leu lá no 11 e no 12 que Deus convocou-os, prometeu a descendência e os tirou da terra de Ur. Eles já estavam na terra de Canaã havia 10 anos. 10 anos já haviam se passado, e cadê a descendência? Conflito de alma, ao desespero depois. A gente querendo colocar a carroça nas frentes dos bois. Amém? Espera no Senhor. Amém? Eu estou falando isso para mim mesmo. Eu recebi muito mais do que você. Há meses o Senhor vem gerando em mim a palavra espera. Espera. Mas a gente não gosta de ouvir espera. A gente gosta de ouvir o que ele diz lá em 12:1 com Abrão. Vai. Mas quando Deus diz volta, a gente não gosta de ouvir volta. Quando Deus diz espera, a gente não gosta de ouvir espera. Não é assim? Ou só sou eu? Só sou eu. Vocês não. Vocês são mais crentes. Aleluia. Então, verso 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai... Não, vamos parar aí. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar, ela começou a se envaidecer. E o coração dela começou a se envenenar com isso. E ela quis tripudiar de Sara. Sara, veja, às vezes a gente tenta crucificar Agar, mas Agar era uma serva. Ela era serva de Sara. Naquele tempo, amados, quando o Senhor ordenava algo sobre o seu servo, o servo não tinha poder nenhum para se negar a fazer aquilo. Agar simplesmente foi submetida a uma ordem. Amém? Agar foi submetida. Sara que mandou. Então, assim, às vezes a gente olha com um olhar de julgamento para Agar. Eu mesmo já olhei muitas vezes. Que mau caráter. Não, amados. Ela foi intimada a fazer. Ela foi compelida ao erro. Amém? Ela não chegou lá para Abraão e disse, ei, eu posso te dar um filho. Não, ela estava no lugar dela de servidão. Sara que foi lá e fez o que não deveria fazer. Amém? Então, vamos começar a olhar Agar com outra perspectiva. Amém? Então, veja só. Sara, ela se prende à condição que ela se encontrava. Sabe? Vou puxar um pouquinho aqui para a área da saúde. Gerar, amado, é um processo que parece ser fácil aos seus olhos. Mas, cientificamente falando, gerar não é tão fácil assim, não. Eu não estou falando de doença. Estou falando de condições fisiológicas. A gente da saúde, a gente estuda a fisiologia humana. É o sistema de funcionamento normal do corpo. Sem defeito. O corpo por si só. Você não cresce, envelhece, reproduz e morre. Não tem esse jargãozinho. Pronto, isso é uma condição fisiológica. Em meio a isso, a gente tem alguns trâmites para cumprir. E fisiologicamente falando, amado,
A mulher, ela tem um pico de fertilidade, que é dado entre os 20 e 24 anos. Quando a mulher está nessa idade, ela está no pico reprodutivo. Então, cientificamente falando, é a idade mais propensa para uma mulher gerar mais e mais, porque ela está no pico da sua fertilidade. Com o passar do tempo, o corpo ele vai diminuindo o ritmo, né? Eu estou chegando nos meus 30. Eu não tenho mais forcinha de 15 não, viu? E olha que eu estou nos 30. E isso é condição humana. Não estou doente, estou saudável, glória a Deus. Condição fisiológica do corpo. Amém? Então, amado, gerar não é tão simples assim quanto você pensa. E pensa só, outro dado, após os 35 anos, uma mulher de 35 anos, a partir dessa idade, o pico de reprodução dela cai em 50%. Então, a partir dos 35 anos de idade, uma mulher ela tem 50% menos chance de engravidar. Não é doença, não é demônio, não é espírito, não precisa orar, não. É condição do corpo. Amém? Você precisa estudar mais para não demonizar tudo e nem endeusar tudo. Amém? Diga assim, eu não sou religioso. Isso é uma verdade. Deus deu o conhecimento da ciência ao homem. E conhecereis a verdade e a verdade vos? Verdade se aplica a isso também. Amém? Então, amados, a partir dos 35 anos, a condição de reprodução humana, fisiológica, normal e esperada, tem uma queda no seu pico. Amém? Vá lá, Gênesis 16, pule para o verso 16. Diz assim, Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. O velhinho era macho. Hein? Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Sabe? Eu fiz umas contas hoje com o Gabriel. Sara, depois, ela gera Isaac. Quando Sara gera Isaac, Sara tem 91 anos. E Ismael já tem 14. Espera aí, acho que eu compliquei um pouquinho. Sara, com 91 anos, deu à luz a Isaac. Amém? Você entendeu isso? Amém. Nesse tempo em que Isaac nasceu, Ismael, esse que a gente está lendo aqui, que nasceu de Agar, ele já tinha 14 anos. Amém? Então, se você diminuir a idade de Sara, 91, menos os 14 de Ismael, nesse tempo aqui do capítulo 16, Sara tinha simplesmente 77 anos. Sabe? Minha avó tem 80. Diferença pouca, né? 77 para 83 anos. Eu não consigo imaginar na minha mente minha avó grávida. Não consigo, é inconcebível para mim. E minha avó, ela pequenininha, parece que ela está murchando. Está encolhendo. É a sarcopenia. Isso já é uma condição do corpo também. A massa muscular vai diminuindo, amado. Mais uma vez, tudo converge para dificultar a reprodução. Isso a gente só está falando de condição normal do corpo. Porém, lá em Gênesis 11, a gente leu no verso entre 29 e 31 que Sara era estéril. Além da condição de fisiologia humana, Sara tinha algo que a gente chama de fisiopatologia, a doença, uma esterilidade. Você percebe que é impossível por cima de impossível? Sabe por que eu estou te falando isso? Não é para exaltar os impossíveis, não. É para você saber que quando Deus lhe prometer algo, amado, não pense que vai chegar de bandeja. E quantas vezes eu quebrei a cara com isso? Não vai, amado. Você é crente, você crê, amém? E havia toda uma condição de impossibilidade para Sara ter tomado essa atitude. Mas isso não justifica que ela deveria ter feito. Amém? Conheça seus impossíveis, encare e faz o que Deus combinou contigo. Amém? Não tenha a postura de Sara perante Agar. Amém? Aleluia! Sara tenta fazer cumprir o que Deus prometeu. E às vezes a gente, Senhor, estou orando, estou crendo,
estou buscando, estou estudando. Quem tem dinheiro, estou fazendo terapia, estou tomando o remédio certo. Mas parece que falta ânimo. Está tentando fazer o que só Deus pode fazer. A força se esvai, amado, quando a gente tenta fazer o que só Deus pode fazer. E a força de Sara já estava ralo abaixo. E ela toma uma postura errada, né? E isso gera uma colheita. Sara colhe frutos ruins por causa disso. Tanto Sara como Agar. E a gente vai ver isso. Vamos lá para o verso... A gente já leu até o 6, não foi isso? Abrão Não, a gente leu até o 5. Então Sarai disse a Abrão... Aliás, a gente leu até o 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Sabe o que é que Sara está fazendo aqui? Querendo jogar a conta para Abraão. Ah, Senhor. Às vezes a gente começa algo que não era para ter começado. E a gente se vê no desespero daquilo e a gente quer entregar para Deus. Você vai colher os frutos dos seus atos. Amém? E Sara, ela quer jogar para Abraão. Ela quer dizer, resolve isso aí. Ela ainda quer distorcer a história. Ela fez, eu te dei minha serva para tu ter filho e agora ela me afronta? Não, resolve isso aí. Resolve isso aí. Abrão pediu para Sara fazer isso? Não. Então, Sara, banca a tua conta. Não joga para ninguém, não. Amém? Olha os frutos de uma atitude errada. Sara já começa a ser conflitada aí. Aí Abrão ele diz, Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Abrão chega e diz, te oriento, a serva é tua, faz aí o que te caber, a serva não é minha, a serva é tua, tu que fez, agora tu resolve. Abrão está dizendo isso, trocando em miúdos, amém? E sabe o que Sara começa a fazer? O que as mulheres sabem fazer. Matar na unha. Sara, ela começa a ter conflitos constantes com Agar. Começa a humilhar Agar. E Agar dá o troco. Agar, estou grávida. Eu estou grávida. Eu estou esperando o filho o filho do teu marido, sabe? E começa a surgir um dilema aí entre Sara e Agar. E Sara se pega numa saia justa, amado. Por quê? Embora ela seja serva, embora ela seja senhora sobre Agar, Sara não pode mais mandar Agar embora, porque Agar agora está com a semente de Abrão. Sara não pode expulsar Agar, porque Agar está gerando um filho de Abrão. E Agar não tem nada, é uma serva. Está com a criança ali, a promessa. Mas vai ter que se render à submissão. Vai ter que ser submissa à sua senhora. Veja que bronca. Né? A pessoa não tem nada, vai ter que engolir o orgulho e ficar ali. E Sara, embora seja senhora, está constantemente sendo confrontada por Agar. Sendo humilhada, tripudiada, porque não podia gerar. Porém, o ventre de Agar não foi gerado para o filho da promessa. O ventre de Agar não tinha capacidade para sustentar o peso da promessa do Senhor para Abrão. Por isso que ela se envaidece. Não é o filho da promessa. Não é o filho da aliança. Aleluia! Aleluia! E sabe o que acontece?
A Agar chega um momento que ela cansa. Foi a gota d'água. E ela foge, sabe? Os motivos de Agar ter fugido são até plausíveis, sabe? Agar está sendo humilhada ali constantemente por causa de um teto e comida, né? Você parando para pensar, poxa, você passar por uma humilhação por causa disso, e ela começa a entrar em um conflito de alma ali, e ela foge. Os motivos são até plausíveis, porém a motivação é errada. A motivação é errada porque ela começa a gerar raiz de amargura no seu coração para com Sara. Sabe? E às vezes você pode estar em um lugar colhendo frutos das suas atitudes e você está com a postura errada. Você vai ter que baixar a bola e pagar o preço. Amém? Não é uma palavra fácil de ouvir. O Senhor me confrontou muito com isso. Aleluia! E Sara, Agar, ela foge. Veja aí, no 7. Quando o anjo... Não, voltando antes, na parte B do 6, diz assim: Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Agar foge para o deserto. Agar, serva de Sarai... Aliás, 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Agar foge para o deserto de Sur. Eu fui pesquisar, amado. Sur vem do hebraico, quer dizer muro. Agar, ela foge para o deserto chamado Sur e dá de cara com um muro. Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Muro é um lugar de confronto, amado. Ela está ali, aflita, grávida, humilhada, sem nada, e se depara com um confronto. Aleluia! E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volta para sua senhora e sujeite-se a ela. Aleluia! Aleluia! E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Sabe, amados, quando você chegar diante do seu muro de confronto, desesperado, trucidado emocionalmente falando, Deus vai lhe alcançar. Amém? Deus vai lhe alcançar. Olha o nome que Deus transmite aqui: Ismael. O Senhor ouviu o seu grito de aflição. Isso é profético, amado. Isso é profético. Agar estava ali desesperada e Deus está dizendo: o nome do teu filho vai ser Ismael. O Senhor ouviu o grito da sua aflição. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Ei, eu estou te ouvindo. Eu vi o que Sara fez contigo. E às vezes a gente fica: mas Senhor, fizeram isso comigo, e isso, e isso, e isso. Quantas vezes eu já fiz isso? E Deus disse: Tarcísio, eu já vi o que fizeram com você. Eu já vi o que fizeram com você. Mas até quando você vai ficar nessa posição? Amado, quem está com o ventre seco, qual é o fruto que vai dar? Né? Quem está com o ventre seco só reclama, amado. Mas quem tem o ventre cheio, Deus espera uma outra posição. Amém? Aleluia! Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Aleluia! Veja como é interessante isso. Agar, ela era egípcia. Os egípcios, eles tinham deuses para si. Eles não tinham plena revelação de quem era o Deus de Abraão. E nesse tempo, né, o povo fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac,
o Deus de Jacó. Agar, ela não tinha o Senhor como Deus, porém Agar vivia em um ambiente onde Deus se movia. E certamente Agar já havia visto algum mover de Deus enquanto ela convivia debaixo do jugo, um bom jugo, eu quero dizer, de Abraão e de Sarai, porque o Senhor era com eles. Mas o interessante é que Agar aqui, ela não diz, ei, o Deus de Abraão me viu. Não, ela diz, tu és o Deus que me vê. Ela atribui Deus do Deus que a vê. Ela toma Deus para si. Ela reconhece o senhorio do Senhor. Amém? Amado, isso é profético demais. O Senhor me constrangeu com isso. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Sara, eu vejo e escuto. Eu te vi e escutei. Ismael escutou o grito de aflição. E ela diz, tu és o Deus que me vê. Sabe o que essa frase quer dizer no original? Eu roi. E sabe de onde isso vem? Do hebraico. Mas Agar é egípcia. Percebe a disparidade? Só o Senhor mesmo, para fazer o nome dele ser levantado. Amém? Aleluia! Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, a Abrão. E Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Sabe, embora às vezes nós atrapalhemos os planos de Deus, Deus é muito misericordioso. E Ele vai te alcançar, vai converger a situação em bênção. Ele vai dar um jeito de pegar a besteira que tu fez e tentar converger em uma bênção. Sabe? Ismael não era o filho da promessa, mas já que veio, e Deus é Deus de aliança, amém? Deus é Deus que vê e ouve, amém? E Agar, ela começa a ter uma postura de coração diferenciada. Ela está ferida, ela está humilhada, mas ela reconhece o Senhor. Quando você está humilhado, ferido, mas entrega para o Senhor, amado, está feito. Ele vai dar um jeito de mudar a situação. Amém? Mas, você viu o comando antes do verso 9? Volta para a tua senhora e se submete. Então, quando você chegar diante do muro, você tem duas possibilidades. Ou você engole o orgulho e volta, ou você morre ali diante do muro. Agar estava diante de um muro no deserto. Não tinha comida, nem água. Estava grávida, destruída emocionalmente e com certeza o físico dela já estava se extenuando. Ou morre, ou engole o orgulho e volta. Engole o orgulho e pede perdão. Engole o orgulho e volta para o lugar de onde Deus não mandou você sair. Amém? Cuidado com suas palavras. Saiu reclamando, murmurando, falou cedo demais. Volta lá e corrige. Amém? Ou morre diante do muro. É duro, né? Mas é a palavra. A palavra é isso. Amém? Não tem meio termo, amado. Não tem meio termo. Ou se posiciona para fazer o que é certo, ou padece. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E voltar, às vezes a gente pensa que está perdendo, né? Retroceder, amado, nem sempre é um lugar de perda. Porque com Deus, até mesmo quando você retrocede por uma ordem dele, você está avançando. Com Deus, até retrocedendo, você está avançando. Não pensa que você está saindo perdendo por isso, não. Amém? Eu vi uma ministra falando um testemunho que eu achei muito, muito massa. Todo mundo aqui sabe dirigir?
Não, né? Alguns estão aí com anseio de aperfeiçoar essa prática, né? Amados, um carro, ele se governa por marchas. Cada marcha tem um propósito. Um carro comum, normal, geralmente ele vai da primeira... Ele tem 5 marchas, da primeira à 5ª marcha. E tem uma marcha de ré. Amém? Cada marcha tem um propósito. Cada marcha é uma estação, é uma etapa. Se você está na BR plena, não é para andar em primeira. Tem que andar até em inflação. Você andar em uma velocidade abaixo, muito pequena. Tem uma velocidade que eu não lembro exatamente. Se eu não me engano, é no mínimo 80 km em uma BR de pico. Se você andar abaixo disso, você está cometendo uma inflação de trânsito. Sabe? Então você tem que andar na 5ª, amado. Mas quando você for subir a ladeira do Alto José Leal, 5ª não vai funcionar. Mas Deus está mandando você subir, porque tem alguma coisa para você lá em cima. 5ª não vai funcionar. Não é tempo de velocidade. É tempo de obedecer o comando de Deus. Amém? E primeira é marcha de força. Primeira é marcha de força. Para subir a ladeira, amado, tem que botar a primeira. E essa ministra, ela falando, eu achei muito massa. Ela disse que o pai dela tinha um Fusquinha antigo. E uma vez o pai dela foi subir uma ladeira, um morro, em pé. E nem em primeira o Fusquinha estava subindo. Você sabe qual é a marcha mais potente do que a primeira? Marcha ré. E sabe como foi que o pai dela subiu a ladeira? De ré. Mas subiu. Você está pensando que você está retrocedendo e se distanciando? Se for o comando de Deus, você está avançando. Amém? Não tenha medo, amado. O anjo diz aqui, volta. Não interessa se H vai para a direita ou para a esquerda. O comando é volta. Volta. Ele não está dizendo se H está perdendo ou não. Vai voltar para ser humilhada? Vai. Vai voltar para ser humilhada. Vai voltar para ouvir o que tiver de ouvir? Vai. Mas a ordem foi, volta. Então volta, amado. E vive uma nova história. Ou fica no muro e padece. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, faltam 3 minutos. Vocês acreditam? Dê mais um bônus aí, meu pastor. Porque eu não demorei muito na oração, não. Então, a H, ela volta. Ela obedece. E a bênção na obediência. Amém? Aleluia. Aleluia, amado. Quando a humilhação estiver sobre você, se você fugir dela, amado, sem o comando de Deus, Deus não vai te dar guarita, não. Deus mandou você sair, Deus não vai te dar guarita, não vai dizer, meu filho, vem cá, vou lhe acalentar. Não. Se Deus não mandou, Ele vai dizer, volta lá e conserta. Amém? Então, permanece no lugar. Permaneça no lugar. Porque quando Deus estabelecer que chegou o fim dessa etapa, Ele vai fazer. Vá lá em Gênesis 21. Aí em Gênesis 21, eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. Até Gênesis 21, a promessa já tem se cumprido sobre Sara. Sara já gerou Isaac, Isaac nasceu, Ismael tem 14 anos, que é o filho de Agar, né, como a gente leu. E o filho da promessa já nasceu. E as coisas se acalmam por um tempo. Por um tempo a situação se ameniza e começa a fluir. Por quê? Porque Agar obedeceu o comando, sabe? E quando você obedece o comando, amado, e faz o que Deus mandou, mesmo que seja difícil o caminho, Deus vai te socorrer. Deus vai te dar paz e vai te dar capacidade para passar por aquilo. E 14 anos já se passaram aqui, até o verso 21. E Ismael já tinha 14 anos. Então, Agar segurou o baque. Está viva. Amém? E está lá, com o filho dela. Porém, os conflitos ainda começam a surgir, amados. Os conflitos voltam a surgir novamente.
Ismael já é um rapazinho, 14 anos. Isaac nasceu, começa a crescer. E começa a ter conflito entre os dois. Veja aí no verso 9. Sara viu que Agar, a egípcia, teve com Abrão. Estava zombando de Isaac. Eita, peraí, eu li errado. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abrão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro do meu filho Isaque. Mais uma vez, H é colocado em xeque aqui. Só que veja a diferença dos contextos. Antes, H fugiu sem comando de ninguém. Deus mandou H ir embora? Não. Amém? Aqui você percebe que a situação é diferente. Sara está mandando Agar ir embora. É diferente. A Agar estava quietinha lá. Quem está arengando foi o menino. A Agar estava na dela. Mas Sara não tolera aquilo. Sara não tolera e diz: ó, Abraão, pega Agar, conversa com ele, conversa com ela e manda ela embora daqui com esse menino, que ele não tem parte com o meu Isaac. E você percebe que como eu tinha lhe dito, Ismael, ele não era o filho da promessa. Sabe, Gabriel me trouxe essa informação também. De Ismael, amados, descenderam os árabes. Dos árabes descendeu-se a fé islâmica, o islamismo. E hoje, quem é esse povo? Os inimigos de Israel. Né? E quantas guerras já não aconteceram por causa desse povo? Ismael não era o filho da promessa, mas nasceu diante de uma atitude humana errada. Amém? Não queira tomar atitudes erradas achando que vai lhe convergir para uma rota certa. Não queira fazer isso, amado. Mas se você fizer, Deus que é misericordioso, bondoso, compassivo, Ele vai dar um jeito de dar um jeito na situação. Amém? Mas faz o que o Senhor te pediu. Amém? Isaac não era o filho da aliança. E Sara tem convicção disso agora. Ela diz, pega o filho de Agar, manda-os embora, que eles não têm parte com o meu filho, que é o filho prometido, o filho da aliança. E veja, Abraão, ele ficou muito, no verso 11, Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Veja, você pode parecer que a atitude de Sara é injusta, mas não, o próprio Deus está dizendo, Abraão, não, faz o que Sara está mandando agora tu tem que fazer o que Sara está mandando. E Isaque vai ser nossa descendência, mas eu vou fazer alguma coisa com teu filho, Ismael. Sabe o que Deus está dizendo? Vou dar um jeito de arrumar a bagunça que vocês fizeram, mas o teu filho, o filho da aliança, é Isaque. E o que acontece? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Perceba que não é o deserto de Sur. Agar vai para um deserto, mas ela não vai mais para um lugar de conflito. Ela não vai mais para um muro. Por quê? Porque Deus já estava operando aqui. Percebe a mudança de contexto? Das duas saídas de Agar para o deserto. Amém? Então, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos seus arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. Ela já estava desesperada, pensando que o seu filho iria morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
Percebe que aqui Deus não está cobrando de Agar uma postura de força, de empenho. Deus está acalentando Agar, porque ela está em um contexto de deserto diferente. Porque ela já obedeceu o comando, amado, de ir. Ela já passou o caminho da dor. Quando você passar pelo caminho da dor, se você se deparar com ele novamente, Deus vai agir de forma diferente. E vai mudar a história. Amém? Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Agar não estava nem vendo mais nada. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Não houve morte. O período de humilhação de Agar já tinha acabado. Mesmo no deserto, se você obedeceu, fez tudo certinho como os conformes, o seu período de humilhação já era. Aí sim você vai ter a guarita de Deus, quando você faz o que ele pediu. Amém? Aleluia. E Isaac era o filho da promessa. Já estourei o tempo, mas só vou ler esse versículo. Você me tolera? Amém? Vá lá em Gênesis 21 ainda. Volte para o verso 1. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado. Diga, tempo determinado. Mas esse tempo determinado foi 14 anos. Faz 14 anos que você está esperando por algo? Se fizer, continua. Se não fizer, para de chorar. Amém? Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abrão deu o nome de Isaque. Abrão circuncidou o seu filho quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abrão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que me ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abrão deu um grande banquete. Esse era o filho da promessa. Esse era o plano de Deus. Amém? Aleluia. Não tome rotas que o Senhor não mandou você tomar. Amém? Mesmo que ele dê um jeito de converger a situação em bênção, não vale a pena o preço, amado. Você viu que elas passaram por causa de atitudes erradas. É melhor fazer o certo e o que o Senhor mandou. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela fidelidade da tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, dá-nos um coração, Senhor, submisso, que entende o que o Senhor pede, que não toma rotas para si que não foram do teu comando, Senhor. Nos dá força, Senhor, para seguir o teu plano, para empenhar força e tomar o reino por força quando é para ser tomado. E descansar quando é para descansar, Senhor. Faz-nos entender o tempo e o modo de cada estação. Em nome de Jesus, te agradecemos por tua fidelidade, por tua graça, por tua bênção sobre nós, Senhor. Te amamos, te reverenciamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém?